Todos os exemplos que eu vou mostrar aqui, eles serão apresentados, eles foram traduzidos para a língua portuguesa para melhor compreensão do artigo. E eticamente eu preciso enaltecer, para não termos, claro, problemas jurídicos com as editoras científicas, que todos os artigos aqui são de acesso aberto e possuem distribuição livre para serem divulgados no campo científico, tá bom? O primeiro artigo que eu quero mostrar para vocês pode espantar para alguns, é o uso da plastinação na produção de referência anatômica para planejamento cirúrgico experimental. Professor, em uma aula que temos profissionais de saúde, você vai trazer um rato, algum de vocês vai trabalhar ainda com pesquisa experimental. Se vocês pensam que nós conseguimos fugir da saúde animal para enaltecer a saúde humana, vocês estão amplamente errados. Todos os ensaios pré-clínicos acontecem em modelos animais, sejam eles modelos murinos, sejam eles em modelos de cobaia, como coelhos ou preás, sejam eles em modelos de primatas. Nós chegamos até mesmo a modelos de primatas, de macacos, por exemplo, os macacos restos, que são utilizados para pesquisa experimental para o advento de novos medicamentos. Infelizmente, nós não conseguimos fugir disso ainda. Eu acredito que em um futuro breve nós vamos conseguir mimetizar tecidos em laboratório, tecidos humanos, para de fato vermos essas respostas sem termos que sacrificar animais. Mas, infelizmente, isso é uma realidade, principalmente aqueles pesquisadores que fazem as pesquisas pré-clínicas. E uma grande regra internacional é que você sacrifique o mínimo de animais possíveis. E nesse grupo de pesquisa, nesse artigo publicado na Brazilian Journal of Case Reports, os pesquisadores enalteceram que muitos pesquisadores não conhecem a anatomia animal. E essa técnica de plastinação, ela permite você manter esse modelo técnico no seu grupo de pesquisa. Aqui foi dissecado toda a abordagem tecido muscular do animal, sistema geniturinário, sistema digestivo, tórax e abdômen e principalmente sistema nervoso. Evidenciamos aqui também uma partezinha do sistema circulatório. Esse modelo foi plastinado, ou seja, todo o conteúdo de líquido desse modelo foi substituído por silicone e você consegue pegar nesse animal com a mão, sem luvas. Mas, professor, um rato morto eu consigo pegar sem luva? Sim. Depois coloquem no Google plastinação, que vocês vão ver a exposição do corpo humano do Dr. Van Hagen, onde tem corpos humanos reais que foram plastinados e vocês conseguem enaltecer a principal técnica hoje de estudo anatômico, que é a plastinização do corpo humano. Esse estudo é um relato de caso em saúde animal fundamental para aqueles iniciantes no campo da pesquisa experimental. Outro artigo muito interessante em saúde animal, será que podemos anexar um vídeo ao relato? Com certeza, doutor Capella. Muitas revistas estão aceitando, de fato, por exemplo, um ecocardiograma, um eletroencefalograma, uma tomografia computadorizada. Existem revistas especializadas em vídeos. Depois coloquem no Google, JOVE, Jove. É uma revista que você publica vídeos. O seu artigo científico no formato de vídeo. A ciência ela tem se modificado, tá, doutor Capella? E precisamos enaltecer todos os tipos de imagem. Como é o caso desse seminoma testicular em um cachorro. Professor, vai trazer aqui saúde animal? Claro! Quando nós vivemos a espécie humana, nós, Homo sapiens, nós temos seminomas testiculares. São tumores germinativos. Nós utilizamos da ultrassonografia. Nós temos lesões tumorais. Nós temos lesões citológicas. E não temos como fugir da clínica animal. Nós não temos como fugir disso. Então, que sempre a saúde animal ela seja atrelada à saúde humana para enaltecer, claro, o conhecimento para os nossos pacientes. Aqui um caso muito interessante, apresentando um tumor testicular em um cachorro, sendo evidenciado por achados clínicos, ultrassonográficos, citológicos e histopatológicos, que são as mesmas tecnologias que são utilizadas para os pacientes. Um estudo médico veterinário, não médico em saúde humana, importantíssimo para a saúde. O outro artigo muito interessante, que esse daqui eu quero enaltecer muito claramente, é que vocês aprendam a contar histórias em imagens. Aqui nós temos um caso muito interessante de síndrome de Eagle, que é a projeção óssea do osso temporal. Tá, aqui nós temos uma projeção óssea, que isso causa dor, disfagia e muito incômodo. Isso é genético, a pessoa já nasce com isso e esse osso tende a crescer com o avançar da idade. E esse estudo de relato de caso, ele também atrelou a revisão de literatura. Mas o que eu quero enaltecer é
que ele mostrou exatamente a história clínica do paciente em um elemento pré-cirúrgico, com os achados reais do paciente, tanto quanto os achados tomográficos desses pacientes antes da cirurgia, o achado no momento da cirurgia da excisão da projeção óssea, o achado da excisão da estrutura e, posteriormente, como o paciente ficou a nível tomográfico. Então, contando uma história pré-clínica, cirúrgica e pós-clínica do seu caso. Evidenciem isso no estudo de vocês. Aqui um estudo riquíssimo, para mim é um dos campos que mais possuem evidências clínicas de relato de caso, que é o campo da odontologia cirúrgica, um raro caso de síndrome de Eagle, evidenciado clinicamente e cirurgicamente, publicado em um belo artigo de relato de caso com revisão de literatura. Chegamos aqui em um caso que eu queria falar para vocês exatamente da possibilidade de você mostrar respostas de relatos de casos sem imagens. Está aqui um gráfico. Nesse caso, os pesquisadores, que é do campo da fisioterapia, salvo engano, eles mostraram o efeito agudo precoce e imediato, não, tardio e imediato, do efeito do treinamento intervalar de alta intensidade e contínuo de intensidade moderada no tratamento da hipertensão estágio 1 em um único paciente. Ele mostrou o efeito do treinamento moderado contínuo e do treinamento intervalar de alta intensidade em gráficos. Professor, mas esse gráfico foi feito somente com um paciente? Sim, o elemento antes e pós-treinamento, antes e pós-tratamento, treinamento da pressão diastólica, da pressão sistólica, e também para o treinamento intervalar de alta intensidade, mostrando uma resposta significativa desse efeito terapêutico de treinamento na hipertensão, um relato de caso. Se tiver bem escrito, se tiver evidência científica, ele vai ser um relato de caso. Concordam que aqui é o primeiro olhar que mostra a necessidade de um estudo de coorte? Será que esse efeito de treinamento moderado contínuo e intervalar, se nós avaliarmos em um estudo de ampla coorte, recrutando 500, 1.000 pacientes, essa resposta terapêutica também é enaltecida? O primeiro passo da pirâmide de evidência científica, um relato de caso não médico. Alguém falou? Representação esquemática, exatamente, doutora Catarina. Professor, o que é isso daqui? Imaginem que vocês estão olhando o microscópio, tá? Esse é um grupo de pesquisadores no campo da fisiologia experimental, onde eles mostraram no artigo de imagem clínica, que não é um caso clínico, é uma imagem clínica, que nós vamos já enaltecer para vocês, onde eles mostraram a utilização da técnica de PET clamp no estudo de eletrofisiologia em neurônios sensoriais. O que é isso, professor? Vocês estão com uma placa com cultura de corpos celulares. Essa projeção cônica é uma agulha de vidro que você, a olho nu, não consegue ver a ponta. É um tubo de vidro que você coloca no equipamento que ele faz uma projeção cônica no formato de agulha. Essa agulha ela está não inserida, mas ela está tocando a membrana celular de um corpo celular de um neurônio sensorial. Qual é a função da técnica de PET clamp, professor? É você injetar novas drogas e ver a excitabilidade neuronal, potencial de ação, potencial de repouso, condução elétrica, de quê? De novos fármacos. Essa técnica é utilizada, por exemplo, por advento de uso de óleos essenciais, de novas drogas. Mas, professor, você acabou de dizer que relato de caso não é terapêutico. Não, isso daqui eu não estou mostrando terapia. Estou mostrando a técnica. Os pesquisadores enalteceram que essa imagem que ensina os pesquisadores da área da saúde a fazer estudos de eletrofisiologia não tem livro. Só tem acesso a essa imagem pessoas que estão em grupos de pesquisas que fazem a técnica de PET clamp. Uma imagem clínica em saúde mostrando a técnica de PET clamp em um neurônio sensorial, um dos artigos mais citados do nosso periódico. Uma evidência clínica experimental importantíssima para aqueles pesquisadores do campo da saúde que querem estudar eletrofisiologia, não médico. Muito bacana. Professor, vamos falar de medicina? Vamos. Professor, trauma por arma de fogo nós temos inúmeros ao redor do mundo. O que eu quero falar desse caso clínico não é nem o achado raro ou incomum mesmo, porque aqui o que eles querem enaltecer é o acometimento da artéria axilar nesse trauma por área de fogo, com lesões de necrose, com lesões de infecção. O que querem enaltecer é, esse artigo, ele foi recebido pela Brazilian Journal of Case Reports, eu estava como editor para esse artigo,
e no mesmo momento nós retornamos esse artigo para os autores. Por quê, professor? Porque esse artigo ele apresentava o rosto do paciente e também na radiografia tinha o nome na radiografia do paciente. Nós não podemos permitir com que em qualquer momento que nós não tenhamos a autorização do paciente, esse paciente seja reconhecido nos exames ou na nossa evidência. O artigo foi devolvido para os autores editaram a imagem somente para mostrar a lesão e também editaram a radiografia mostrando aqui todos os projéteis que acometeram esse paciente. Esse artigo foi aceito, claro, pelo acometimento da artéria axilar, que foi muito bem evidenciada, mas eu trago aqui como dica, nunca, nós vamos falar de ética em pesquisa ainda, mas nunca permitam que o seu paciente seja reconhecido. Isso pode dar problemas jurídicos nacionais e internacionais. E para acabarmos esse exemplo, eu não sei se tem alguém que queria falar, eu vi aqui um doutor Leonor está com o áudio aberto, eu não sei se ele quer falar, se ele quiser falar, pode falar. Finalizando a nossa apresentação de artigos, para já chegarmos na nossa prática de escrita, esse artigo é muito interessante, que foi a conversão da sedação profunda para anestesia geral em pacientes submetidos a CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para o tratamento da consolidação da vesícula biliar. Isso é um exame até mesmo rotineiro na prática dos anestesistas. Contudo, o anestesista ele esteve ciente no momento da anestesia em que duas pacientes, uma série de casos, foram duas pacientes que, no momento da cirurgia, tiveram que modificar de sedação profunda para anestesia geral. E esse achado ele foi evidenciado pela alteração do índice bispectral, ou seja, o índice de consciência do paciente. O que eu quero enaltecer é, se vocês estiverem rotineiramente atentos na prática profissional, muitas evidências científicas vão ser enaltecidas para o seu currículo e para a sua vida profissional, claro. Aqui um grupo de anestesistas identificaram que a alteração do índice bispectral foi derivado da classificação ASA, ou seja, classificação internacional de elementos de comorbidade desses pacientes no momento da cirurgia. Então, depois de todos esses exemplos que nós vivenciamos aqui, depois de todos esses casos clínicos de resposta, a pergunta que vocês podem estar se fazendo, tá, professor? Eu já sei o que é um caso clínico. Eu já sei o que é que eu tenho que enaltecer nesses casos clínicos. Eu já sei as principais dicas para publicar um relato de caso clínico e o que é que ele deve ter. Ok. Mas quais são as razões? Por que eu tenho que publicar um relato de caso clínico? As principais razões que os guidelines internacionais preconizam é uma associação inesperada entre doença e sintoma, um evento inesperado no curso observando ou tratando um paciente, achado que lança novas ideias sobre a possível patogênese de uma doença ou efeito adverso, características únicas ou raras de uma doença, abordagens terapêuticas únicas, variações de estruturas anatômicas, sempre lembrando que eu não posso tratar para ter um caso clínico, sempre foi resposta de algo que já foi autorizado, que já é reconhecido pelo FDA, que já é reconhecido na prática clínica. Então, sempre relato de caso é fato consumado. Já aconteceu e você, isso é novo. Ok? Perfeito? Bacana? Mas eu vou resumir todos esses 6 apontamentos em um único. Vocês, profissionais de saúde, são responsáveis por fazer com que a ciência se torne universal. Nós temos diversos locais em África que não têm uma saúde de qualidade. E a saúde só vai crescer com qualidade se nós tivermos evidência científica. Acabei de passar uma semana em Lubango no simples objetivo de enaltecer e formar mais pessoas para o universo científico. Se nós tivermos mais cabeças pensantes, mais pacientes serão salvos. Não sejam robôs da ciência, sejam intelectuais da ciência e incluam a evidência científica na prática clínica de vocês. Então, eu resumo como principal razão para publicar um relato de caso clínico, universalizar a ciência, que, consequentemente, nós vamos dar saúde para todos os nossos pacientes. Ok?